E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Tô aqui eu e o Henrique para dar mais um pontapé em um outro episódio. E esse episódio aqui promete hoje ser espetacular, não é isso? Com certeza. Estamos aqui hoje com o nosso amigo Thiago da Invest Solar. Thiago, bem-vindo, nosso parceirão. Vamos logo fazer até o merchan aqui, já aproveitando. Sim. O homem é a potência em energia solar, não só no Pará, mas ele também tem escritório em Goiânia, também tem escritório no Rio de Janeiro. E ele vai falar aqui pra gente que já tem até mais de 1000 projetos já, não é isso? Uhum. Olha aí. Ele é tímido, é caladinho assim. A gente vai se soltando aqui e o cara vai falar bastante de empreendedorismo, principalmente nessa área de energia solar para vocês aqui. Mas é isso, Thiago. Apresente-se então pra galera. Seja muito bem-vindo mais uma vez e obrigado por não só estar aqui conosco hoje, mas também por patrocinar esse nosso projeto aqui do Circuito Empreendedor Podcast. Valeu, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui participando do podcast, né? Falando um pouco de energia solar e levando um pouco desse tema aí pro pessoal. Então, pronto. Então, Henrique, o Henrique que sempre tem umas perguntas de iniciativa, de quando começou, né, Henrique? A curiosidade, acho que de A todos. curiosidade, justamente. E também para a gente aprender um pouco, né? É entender da onde que surgiu a ideia, porque hoje é normal ter energia solar, mas provavelmente quando você começou não era tão comum assim. Então, da onde que veio essa ideia inovadora, né, na época, e como tudo começou? Certo. Então, a ideia, né, do projeto, ele veio em 2015, né, quando eu estava em São Paulo. Então a gente está falando aqui de 7 anos atrás. Isso mesmo, exatamente. Então, assim, antes de eu pensar em empreender, eu defini que tinha que ser, né, quando eu decidi, na verdade, né, que eu ia O que empreender, tu ia fazer? Isso. Eu pensei assim, eu tenho que ser algo novo, tem que ser algo inovador, para eu não entrar no mercado que já tem players com experiência, né? Então, a ideia era começar no mercado novo, porque eu estaria começando a empreender também, e aí, ou seja, eu estaria na frente dos demais que fossem entrando futuramente, certo? Então, a ideia ela veio de um TCC, de um colega de faculdade. Olha só, certo? Legal. E onde eu estudava engenharia civil, né? Nada a ver com energia solar. E aí, na época, eu comentei com um colega e falei, eu vou trabalhar nesse mercado de energia solar. E aí ele achou estranho, né? Poxa, você estudou 5 anos, faculdade de engenharia civil, vai deixar tudo para trás para entrar em outro mercado. Só que aí é aquela coisa, né? A decisão de empreender, ela não depende da área, né? Só precisa... Ela vem de um desejo, na verdade, né? E aí, querendo ou não, quando vem aquele desejo, aquela vontade, o Henrique pode também falar muito sobre formação versus empreendedorismo. Para quem não sabe, o Henrique é turismólogo. E hoje o Henrique tem mais de 30 lojas no ramo de ótica. Então, são coisas totalmente distintas, enfim. Também teve a experiência, que nem você, de estudar fora e de residir, inclusive o Henrique, em outros países, né? E que acabou trazendo hoje, isso o Henrique acaba carregando essa parte profissional para toda a vida dele, né? Sim, da mesma forma você. Então, você é formado em engenharia civil. Aqui só um projeto do Thiago. Ali, o Jean montou na hora. São vários projetos, né? Nós estamos no mercado desde 2017, então já são mais de 1000 projetos aí, comerciais, residenciais, de todas as formas, né? Tanto 1000 projetos. projetos que o cliente investiu para o consumo dele, como também clientes que investem para fazer a locação da usina e ter uma rentabilidade, ganhar dinheiro, né? Então, assim como as pessoas investem em um imóvel para poder alugar e ter uma renda, né? Você pode também investir em energia solar para você ter uma renda. Você pode locar aquela usina para empresas e você consegue uma rentabilidade muito maior do que aluguel de imóveis. Fantástico. Tu tem isso, né, Henrique? Eu tenho na minha casa, né? Fiz com o Thiago, da Invest Solar lá. Eu tô em negociação. E tem outro barracão que a gente fez. E os dois estão funcionando, graças a Deus. Tive um suporte muito legal. Quero agradecer aqui, né? Na frente de todo mundo. Porque realmente é uma empresa séria. É uma empresa que não é só na hora da venda.
vende, depois se der algum problema, né, que hoje a gente está sujeito a mão de obra, um monte de coisa, se der alguma coisa, ele vai lá e honra com compromisso. Mas, Thiago, voltando assim, né, que tá explicando o negócio dessa faculdade, você fez faculdade e aí lá fez um TCC e através disso pensou em empreender. Como é que desenrolou isso daí? Como é que foi chegar até o ponto de falar assim, não, agora eu vou abrir o meu negócio de verdade e vou fazer acontecer? Até o paralelo disso daí, na verdade, né? Porque o TCC dele foi em São Paulo. Sim. E ele saiu daqui, ele é de Nova Ipixuna, pra quem não sabe. Ele é aqui da nossa região. Pará, né? Nova Ipixuna, Pará, uma cidade. A cidade é o quê? 40 quilômetros daqui, 50 quilômetros daqui, não é isso? 54. É, daqui de Marabá, ele estava lá em São Paulo. Lógico, ele já devia estar com algumas pretensões profissionais lá a nível da profissão dele, carreira, devia estar já trabalhando, inclusive, na área. Tava trabalhando, Thiago? Como é que tava? Tava? Aham. Em Olha São aí. Paulo ou em Ipixuna? São Paulo. Em São Paulo. E aí, Aí como é o que cara foi? resolveu assim, pô, pronto, eu vou voltar. Não, é assim, o TCC não foi meu. O Tudo TCC bem. foi de um colega. Certo, mas aí Então, o TCC te despertou. Isso. Eu fazia um TCC na área de fundação e ele na área de energia solar, né? Aí foi aí que eu despertei o interesse e sem pesquisar nada eu tomei a decisão. Por ser um negócio novo no Brasil, ali naquele momento eu já falei, eu vou trabalhar nesse setor, né? E em relação a antes, né? Eu fui para São Paulo em 2011 para fazer a faculdade de engenharia civil e durante todo o período da faculdade eu trabalhei em construção civil, né? Como estagiário, encarregado. Então, meu trabalho era acompanhar pedreiros, carpinteiros, eletricistas. Trabalhei no setor de pós-venda dos apartamentos, certo? Na entrega do apartamento, então reclamações futuras do cliente. Então, assim, eu passei por algumas fases, né? Construção de viaduto, ponte, edifícios, enfim. Essas E eu fases estudava à noite. essas fases te trouxeram bagagem, né? Isso. Eu estudava à noite e trabalhava 9 Olha aí. horas ao dia, né? Até os sábados também, era bem puxado. Então, foi essa experiência de trabalho que me deu bagagem para empreender, né? Experiência profissional, liderança, enfim, fui aprendendo ali já com foco em empreender. No início, quando eu comecei a faculdade, o projeto era fazer mestrado, doutorado, seguir a carreira... Acadêmica. Isso. Quando eu comecei a trabalhar, eu percebi que a faculdade estava muito distante da realidade do mercado. O que era ensinado lá estava muito distante do que é uma empresa de fato, né? E aí eu vi que no mundo privado eu consigo ver mais transformações, eu consigo ter algo mais concreto. Eu via os clientes recebendo os apartamentos e ali realizando sonhos, né? Na vida acadêmica é algo muito abstrato, é algo que você estuda, faz artigo e nada sai do papel. E no mundo corporativo você consegue colocar algo mais concreto, você consegue ver mais transformações, né? Então, assim, na minha primeira semana de trabalho, eu já decidi que eu não ia mais seguir a carreira acadêmica e que eu ia seguir... Na primeira semana. Aham. Até você contou, eu tinha um amigo, né? E Uhum. você já me falou que até você teve uma transformação. Quando você chegou para trabalhar, você era uma pessoa e ali no começo você já teve falou, opa, realidade aqui de trabalho, né? Conta um pouco, assim, até para quem tá no seu primeiro emprego, dá alguns conselhos, assim, né? Do que Porque assim, quando eu morava lá com meus pais, antes de sair de casa, eu era muito preguiçoso. Então, eu só queria ficar jogando videogame. Meus pais pediam para ajudar ali em casa, alguma coisa, e eu não queria, não tinha interesse em ajudar, né? Como eu ia bem na escola, eu pensava assim, não, o meu fato de eu ir bem na escola vai trazer um resultado para mim. Eu não preciso me esforçar, não preciso trabalhar. O meu resultado na escola vai mudar a minha vida, certo? E aí, no primeiro semestre da faculdade, eu tive uma média de 9,5, certo? Então, assim, uma média muito alta para uma faculdade de engenharia civil. E longe de casa. Aham. Quando eu comecei a trabalhar, eu fui um fracasso, né? Logo na primeira semana, fui chamar a atenção, não chegava no horário, não tinha foco, não levava nada a sério. Tudo que era passado, eu fazia pela metade, né? Então, passava uma atividade, eu fazia mal feito, fazia pela metade. Enfim, não cumpri os prazos. E aí eu fui chamar a atenção. E aí eu pensei, poxa, temos aqui um aluno, nota 9,5 na faculdade, que é um fracasso no trabalho. Então, eu pensei, a faculdade não me dá bagagem para ganhar dinheiro com o trabalho, né? Porque naquele momento eu fui meio que ameaçado, se eu não mudasse, eu nem ia continuar ali em um estágio, né? Um simples estágio.
Então, nesse momento, eu decidi que não ia levar mais a sério a faculdade, que eu ia focar somente no trabalho. Por quê? Aluno 9,5 está sendo um fracasso no trabalho, então vamos deixar a faculdade de lado aqui e focar no trabalho e desenvolver outras habilidades. Muito né? legal, né? Muito bacana. Então, aí assim, a faculdade, para quem queria ser nota 10, né, eu passei a ser nota 5. Porque eu vi que aquilo não era mais importante. Que o que era ensinado lá, pelo menos para mim, né? Não vamos, quem está escutando não vai levar a sério também, que depende de áreas, né? Mas essa é a minha visão, a minha experiência. É uma realidade que você entendeu que a prática, o dia a dia, a prática... Ia te trazer mais resultado do que a parte teórica do dia a dia na academia. O mundo ideal é a pessoa tirar 10 na teoria, né, que é a escola, e ser o melhor no trabalho. Uhum. Mas eu acredito que você priorizou o trabalho porque você viu que dali você poderia ter melhores resultados. Isso. Inclusive, eu... Até porque era um estágio, você estava iniciando e você tinha que absorver todas as informações necessárias ali, porque ali ia ter a base, o esteio da tua carreira em diante, querendo ou não, tu carrega até hoje isso. Uhum. Se for botar na ponta do lápis, todas essas experiências, tu carrega até hoje, assim como eu carreguei quando eu fui estagiário, assim também como você quando começou a trabalhar, a gente acaba carregando tudo isso até hoje. Lembra, pô, olha, eu fazia isso na época, mas o tempo mudou e eu continuo fazendo, trazendo coisas, conhecimentos e conceitos do que a gente aprendeu. Ou que outras pessoas com mais experiência do que a gente passaram, né, multiplicaram, souberam passar pra gente. Isso é muito importante também. Isso. E aí, assim, depois de 2 anos de experiência lá, trabalhando, né, estudando à noite, aí foi aí que eu fui despertar para empreender, né? Primeiro, o desejo era mundo corporativo, trabalhar, enfim, crescer profissionalmente. E depois despertou o desejo, assim, de empreender de fato, de eu criar minha empresa e criar um ambiente do meu jeito, né? Então, aí nesse momento foi que eu pensei assim, poxa, se eu for empreender, aí tem que ser algo novo, não pode ser algo que já esteja saturado, certo? Aí, assim, início de 2015, eu me deparei com o livro do Flávio Augusto, né? Geração de Valor 1. Então, aquilo casou muito com o que eu estava buscando. Parecia que eu era o único louco, né? Onde eu pensava assim, poxa, como que um menino com pouca experiência consegue empreender? E aí, quando eu me deparei com o livro do Flávio, aí eu vi que era possível de fato. Né? Onde ele falava que qualquer pessoa pode empreender, que vale a pena se dedicar ao trabalho, vale a pena dar o seu melhor onde você trabalha. Então, casou muito com o que eu estava buscando. E aí, em seguida, veio a ideia do projeto de energia solar. E também, assim, o Flávio Augusto, ele passa muita visão de um negócio onde o vendedor vai até o cliente, né? Então, isso era um outro pré-requisito que eu coloquei também. Tem que ser algo novo e algo que o vendedor vai até o cliente. Então, ou seja, eu fechei as possibilidades do varejo em si, né? Faculdade nenhuma que é abrir um comércio e esperar o cliente vir. Chegar, né? Então, era 2 pré-requisitos, assim, um negócio que eu possa ter um vendedor que vá até o cliente e que tenha que ser algo novo. Aí eu voltei para Ipixuna, final de 2015. 2016, deu um branco na minha cabeça, eu não lembrei. Eu acho que o fato de estar na zona de conforto, casa dos pais e tal. 2017, que veio de novo a ideia do projeto no início, né? Aí foi aí que eu comecei a estudar, pesquisar sobre energia solar e abri o negócio em novembro de 2017. Conta como é que foi essa abertura, assim. Porque eu vejo muitos com dificuldade, assim, vou abrir a empresa. Desde, tipo, parte jurídica, né, para legalizar a empresa. Aquelas coisas, assim, que agora que nós já abrimos, tá tranquilo, né? Parece que é fácil. Mas na época que tá sendo aberta, é um mundo que passa pela nossa cabeça. Como é que foi isso na sua cabeça? Como é que foi o início mesmo? Certo. Na época da faculdade, eu já estudava bastante sobre isso, né? Então, às vezes eu faltava aula, eu sabia que eu tinha direito a algumas faltas, né? 25% das faltas. E aí eu ficava em casa já pesquisando, vendo vídeos no YouTube. Então, eu já ficava estudando sobre tudo, né? Sobre tudo de empresa. Bacana. Quando foi em 2017 que eu comecei já a trabalhar no projeto, aí eu fiz um teste.
né? Em julho, eu criei uma página no Facebook e fiz uma campanha no tráfego pago, certo? E aí, no primeiro dia, eu já recebi 2 ligações. E eu tava em Pixuna ainda. Olha só. E aí... O homem é bom. Aí, ou seja, eu atendi o cliente e tal, aí fiquei de mandar proposta, mandei. Aí eu explicava que a empresa não estava aberta ainda, né? Mas que eu já estava apto a fazer o serviço e tudo mais. Aí, ou seja, todos os dias eu recebia 1 ou 2 ligações e aí eu ia entendendo o cliente, né? Ouvindo quais são as perguntas. Aí eu comecei a vir em Marabá, visitar algumas pessoas, eu comecei a agendar, né? O cara ligava, não, eu vou ir na sua casa. Aí eu vinha, apresentava. Então, assim, a conversa de todos os clientes era, um negócio bom e tal, mas futuramente eu vou fazer, pode ficar tranquilo, né? Então, era um negócio muito das pessoas dizer que é do Até futuro. sair o primeiro projeto, quanto tempo foi entre essa? Porque pelo que tu tá falando aí, dá pra perceber até que o cliente fala assim, não, peraí que eu vou esperar, tipo, alguém fazer, porque tem muito isso. Era muito isso mesmo. Entendeu? Boca a boca, tipo, não, vou esperar alguém fazer Aí eu ver se ele pra vai eu conseguir. ver se ele vai virar e tal. Então, assim, dessa janela de novembro, vai fazer 5 anos mês que vem, no caso. Meus parabéns já de antemão. 5 anos. Dessa janela entre novembro de 17 até o primeiro projeto, quantos Não, clientes assim, foram assim, conversando até virar o primeiro projeto? Eu comecei em julho a pesquisa, né? A campanha no marketing, receber ligações foi em julho. Ah, foi em julho. Onde eu nem estava em Marabá ainda. Tá. Para eu sentir o cliente. Aí eu senti que tinha procura. Tem pessoas ligando, tem pessoas perguntando. Então, vamos abrir um negócio. Então, eu vim para Marabá e aluguei um ponto, fiz uma reforminha básica e comecei, certo? E a primeira venda saiu só em janeiro. Então, eu abri em novembro. Ah, passou legal. 2 meses ali. Legal, legal. Olha, você me lembrou uma lição que um professor meu me deu de história. Antes da faculdade. Ele falou assim, para abrir um negócio, fulano quer abrir uma escola, o que ele tem que fazer? Aí um monte de gente falou, comprar cadeira, o outro, tem que alugar o ponto. A gente foi falando um monte de coisa, né? Daí ele fez o que, na verdade, você fez o que ele falou, né? Eu falei, não, primeiro você tem que ter os clientes. Então, pelo que eu estou entendendo, antes de abrir a empresa... Você buscou o mercado. Uhum. Antes de gastar R$1, ele já tinha a empresa na cabeça dele, já estava tocando a empresa dele. Uhum. Né? Você Muito tinha bacana. perguntado também sobre a parte burocrática, tudo isso eu já tinha pesquisado, já tinha Pois é, mas antes de abrir, você já estava ali no Facebook anunciando e entendendo o mercado, vendo como é que os clientes iam... Não, e tem uma observação também. O primeiro profissional que eu pensei em contratar foi um vendedor, que está comigo hoje ainda, né? Então, assim, antes de abrir, antes de tudo, eu estava lá em São Paulo ainda, eu já pensei, o vendedor vai ser... Já montou a empresa na sua cabeça. Já. Então, eu já estava com já o tinha toda a vendedor na concepção cabeça, já né? na cabeça. Primeiro a venda, depois vamos ver como é que a gente faz. Olha, isso é o bem restante. interessante, que muita gente quer empreender, mas as pessoas acham, não, eu não tenho 100 mil, eu não tenho 200 mil, então não dá para eu empreender. E empreendedorismo, no meu ponto de vista, é assim, você pode estar devendo, dá para você empreender. É difícil? Mas eu acredito. Rapaz, nunca Tem vai como. ser fácil. Se te falarem assim, não, empreender é fácil, é mentira. Nunca vai ser fácil. Não se engane Igual com isso. o Rick Chester, né? E ele ensina isso na prática. Ele fala, você tá devendo, pede R$10 para comprar uma água, E começa ali. revende, depois vai lá e vende de novo, paga os R$10 que tu pegou emprestado, e aí vai multiplicando até você conseguir comprar, sei lá, uma distribuidora de bebida. E por aí vai. Então, é isso que eu tô falando. Mesmo o cara não estando bem, você deu um exemplo disso, né? Não que tu não estava bem, né? Você saiu do emprego, tudo, Sim. e montou uma empresa. Mas aí, vamos lá. Aí você vendeu o primeiro projeto. Como é que tava? A empresa já estava legalizada, não estava? Não, aí já estava tudo ok, né? CNPJ, nesse momento eu já tinha um instalador que já tinha feito uma instalação, né? Ficou bem feita a instalação dele, ele fez na casa dele. Aí eu conheci ele, pesquisando na internet, aí eu já deixei certo com ele, tô abrindo uma empresa e aí o primeiro projeto quem vai instalar vai Aí ser você você. também já viu os fornecedores. Fornecedor já estava ok também, antes mesmo de abrir, né? E pesquisou, na verdade, também sobre os fornecedores, né? Sim, Porque- sim. No início eu fiz teste com 2, certo? Eu fiz 2 vendas em janeiro. Aí eu comprei um fornecedor e a outra eu comprei em outro. Aí deu problema de cara no outro, né?
Então, eu fiquei comprando nesse No que deu que certo. deu certo. No que deu e certo. compro até hoje. Aí hoje eu diversifico entre vários fornecedores, mas esse que vendeu para mim a primeira vez, eu continuo comprando dele. Né? Hoje Bacana. ele deve estar feliz, né? Porque Deve, porque 5 O anos já volume. de venda, mais de 1000 projetos O aí volume que ele rolando. Não, e ele sabe a história, né? Toda vez que eu vou na Intersolar, a gente se vê e tal. O vendedor, no caso, né? Não o dono do... A Intersolar, fala Aí pra ele- galera aí o que é a Intersolar. A Intersolar é a maior feira de energia solar da América Latina, né? Todo ano tem exposição dos distribuidores, das marcas, vem os chineses expor lá seus painéis solares. E aí todo ano tem um evento grandioso do mercado Então, de energia solar. Não é para você que está aí há já 5 anos no mercado e não parou, simplesmente sempre busca atualização, sempre busca mais conhecimento, sempre busca mais informação e sempre está atualizado no que está acontecendo dentro do teu setor, né? Uhum. Dentro do teu ramo. Isso é bom. O Henrique também vai em muitas Toda feiras, na verdade, não é só uma. Ele vai e tudo que tem de óculos, ele está lá dando o rolê dele aleatório. Aí vendeu para esses 2 clientes, instalou, deu tudo certo. Como é que foi? Isso, instalou, foi tudo certinho, sem problema, né? Aí em fevereiro já teve outro cliente, em março outro. Aí começou boca a Então, boca. assim, isso, começou boca a boca, né? Aí tu já pode, Só e tu que- também já pode já apresentar para os próximos clientes. Olha, já tem esse aqui de janeiro, esse aqui foi em fevereiro, e aí foi começando, e aí foi começando. Foi Uhum. mais ou menos assim, né? Uhum. E assim também, os primeiros clientes vieram do digital também. Na época, nenhuma empresa fazia, só eu que fazia. O digital. Isso. O tráfego pago, né? Tá, beleza. De impulsionar ali e tal. Aí logo em seguida, os concorrentes começaram a fazer também. Aí ficou... Porque querendo ou não, tem uma concorrência também no digital. Hoje tem uma concorrência muito grande também. Mas na época, o fato de eu estar mais atualizado que os meus concorrentes, talvez me fez sair na frente, né? Porque eles não faziam, eu fazia. E aí... E aí você também entregava de forma ágil os projetos, o orçamento dos projetos. É, exatamente. Aí assim... Independentemente dos outros, Eu não era conhecido em Marabá. mas você entregava com agilidade. Isso. E Na aí, ponta. assim, alguns clientes, pessoal aqui é muito comunidade, pessoal de Marabá, né? Então, assim, teve alguns clientes que falaram assim, tu é filho de quem aqui? Uhum. Porque imagina, um jovem, 24 anos, né? 24, 25 anos. Com cara de 20, né, Thiago? Então, chega aquele menino, né? E aí, teve uns 2 clientes que perguntou, quem é teu pai aqui em Marabá? Aí eu, não, meu pai não é daqui não, meu pai é de Nova Pichuna, você não conhece não, nem adianta eu falar o nome dele que... Então, assim, uma pergunta que eu sempre fazia, né? Baseado, já tinha concorrente, os meus concorrentes eram pessoas que são de Marabá há muito tempo, então sempre tinha aquela assim, eu tô cotando com um rapaz que eu conheço, tô cotando com um fulano que eu conheço. E o cara não me conhecia. E aí, conforme eu fui fechando as vendas, isso eu aprendi também no YouTube, né? De você perguntar para o cliente por que ele me escolheu. Né? Então, assim, toda venda que eu fazia, eu perguntava, por que você escolheu a minha empresa? E a resposta era basicamente o seguinte, você foi muito ágil em tudo. Então, eu te liguei de manhã, em 1 hora você já estava na minha casa com uma proposta, né? Então, à tarde. Então, na época, não tinha sistemas para fazer propostas e tal, como hoje tem. Mas, na época, eu já tinha uma planilha que eu tinha feito antes de abrir a empresa, uma planilha já para calcular irradiação solar, quantidade de painéis, uma planilha que me ajudava ali na elaboração dos orçamentos. Nessas né? horas a faculdade valeu, né? Porque Não, a faculdade não me ensinou nada do Excel, né? Foi Nada, mesmo né? o meu interesse de pegar De e buscar fazer- e ir atrás. Mas a matemática ele te ajudou ali para ter noção de como que fazia as contas para Sim. você tirou 9,5 em um curso de engenharia, tem que ser bom em matemática. É verdade. O que eu vejo hoje, por exemplo, às vezes... É porque ele não entende. Sim. Eu sou meio que da área de humanas, né? É. Eu fiz turismo, depois que eu fui fazer faculdade de varejo. Mas eu acredito que você tem facilidade com números. O Caetano, não sei como é que o Caetano Não, é. eu não tenho facilidade com Então, números, pra ele é apesar de eu ser normal, entendeu, humanas, Caetano? Tipo Mas assim, pra ele pegar é uma planilha normal. ali, raciocinar, mas pra gente não. Acho que pra tu... E É essa mais fácil. planilha acabou que Hoje- virou o livro de cabeceira dele, o braço direito dele ali dentro Uma observação aí da planilha é que hoje, às vezes eu contrato profissional de 25 anos, 24, e o cara não sabe mexer com Excel, né? Olha aí, Às vezes pessoal, até tá vendo? sabe, mas o básico do básico.
certo? Então, uma coisa essencial também Fazer um... para o jovem que quer trabalhar, Aí, que tá vendo? quer... Obrigado pela levantada aí. porque Excel é lá na porque Microlins. o Caetano é da Microlins, né? Isso. E lá tem os cursos do Excel. Então, Tem. procura Microlins. Tem Excel, Excel avançado, Excel VGA e Excel para matemática financeira 12C. Para fazer na calculadora ainda. Tem que saber, porque assim, eu já demiti, por exemplo, colaboradores no primeiro ou segundo dia que eu via que eu não tinha um domínio ali no Word, no Excel. Complicado isso daí. Então, é de extrema importância, ajuda muito na agilidade. Hoje, tudo tem que ser muito ágil, faz um documento, faz uma planilha, faz um A gente cálculo. lida com isso diariamente conta na agência de empregos, né, a Talentos, e o pessoal pensa assim, não, é coisa da cabeça dele que ele tá falando isso daí, mas chega lá na hora, a gente diz que sabe, mas vai chegar lá na hora, pronto, tá aí, é o empreendedor que tá falando aqui, que já, infelizmente, já teve que fazer desligamento de profissionais que diziam que tinham a experiência ali no domínio no Office, e na verdade não tem. Então pronto. E hoje em dia a internet também tem muito formas de aprender, né? De Excel. Demais. Igual tu falou que aprendeu Demais. no YouTube a fazer um pós-venda. Que é ligar e perguntar pro cliente por que você me escolheu, né? Mas continua, Thiago. E aí, como é que foi? Não, aí, veja só. Um outro ponto que os clientes sempre diziam, né? É que nem sempre o cara comprava ali na primeira apresentação. Então, eu ficava um mês namorando. E aí, vira e mexe, ele mandava uma mensagem no WhatsApp. E como é isso? E aí, no mesmo instante, eu já respondia ali. Tudo. Né? Isso. Então, isso fez com que foi um comentário também de clientes e dizia assim, ó... Agilidade. Eu fazia a pergunta para você e para o seu concorrente. Só que você respondia primeiro. E respondia da forma mais assertiva. E o outro ficava, eu vou ver e tal. Então, e aí isso se tornou um valor da nossa empresa, né? Onde a gente não abre mão dessa agilidade. Tem que atender rápido. No pós-venda, principalmente. Certo? Então, assim, com a minha equipe de pós-venda, eu bato muito na tecla de que quando o cliente ligar ou mandar uma mensagem, tem que responder na hora, tem que tirar a dúvida dele na hora, tem que ajudar ali naquele mesmo momento, né? Porque hoje tá todo mundo imediatista, né? Cliente... Então, falando em imediatismo, em agilidade, em facilidade, aqui, ó, nosso patrocinador também aqui é a FibraLink. Na FibraLink tem 8 cidades aqui já da nossa região. Em breve a FibraLink, viu, tá expandindo já para outras regiões. É mesmo? O Rodrigo... Pra onde? Querido, o Rodrigo não me autorizou não ainda a falar, mas me perdoe. Tu é daqueles que conta as coisas pela metade e deixa a gente curioso. Uma caixinha de surpresas. Mas a FibraLink realmente é a nossa internet. Né? A FibraLink ainda dá o HBO Max. Eu uso a FibraLink também. Inclusive, onde eu tenho energia solar, a gente usa a internet, FibraLink, para poder ver o consumo, né? Porque um barracão, então eu tive que instalar a internet para poder, caso dê algum problema, e ver se está dando a geração. Se ela tá adequada. Se está adequada pelo tanto que bacana. foi. Tá, né? E aí, aproveitando também falar de um outro patrocinador aqui, já no caminho aqui, ó. O Henrique hoje... nós estamos todo mundo de reserva. O Henrique hoje está de reserva. Eu também estou de reserva. O Jean tá ali escondido. E recebi elogios. Esse dia eu fui almoçar... Uma camisa, meu pai elogiou, minha mãe elogiou. Olha aí, tá vendo, Marcos? Aí tá vendo, Gisele? Agora deu efeito. Falei assim, não, meu amigo lá da BH. Pronto. Né? Piso L3 do Shopping Partage aqui em Marabá. E também na Avenida Tocantins, ali em frente ao SESI, lá no Novo Horizonte. Obrigado, Marcos. Valeu, obrigado, Marcos. Gisele. E Gisele. É isso aí. Thiago, bom, como é que foi, então, para você expandir o negócio? Porque até então você está falando muito dessa tua trajetória inicial de abrir o empreendimento em Marabá. Até porque nós estamos falando de um gap aqui de 5 anos. Hoje tu já tem 5 unidades. 2 fora do estado. Então, conta um pouco para a galera que está nos assistindo aí, como foi, então, dar esse passo. Um passo que, porventura, foi maior do que as pernas, mas tu teve que dar esse passo. Até para poder fazer uma... Porque hoje tu está posicionado no sul do Pará. Isso. Tu tá nas principais cidades do sul do Pará, totalmente posicionado. E quais foram os outros 2 estados que tu foste? Certo. A gente está em Goiânia e no Rio de Janeiro também, certo? Na cidade do Rio de Janeiro ou no estado do Rio de Janeiro? Em Niterói. Ah, tá ali do ladinho. Exatamente. Tá bom. E aí, assim, eu sempre vislumbrei, né, que o mercado de veículos elétricos ele vai crescer muito no Brasil, certo? Então, assim, vai aumentar muito o consumo de energia no Brasil. Então, nós vamos precisar
das energias renováveis para contribuir, né, com essa demanda, certo? E esse mercado vai começar primeiro nas capitais, concorda? A expansão dos veículos elétricos. Então, assim, depois de 1 ano, 2 anos, eu já pensei, bom, eu preciso estar em alguma capital, né? Porque é lá que vai explodir primeiro os veículos elétricos, onde vai demandar mais energia solar. Então... E como foi essa escolha, então, por Goiânia e por Niterói, querendo ou não, fica ali do lado da capital Rio de Janeiro, e não Belém, por exemplo? eu não gosto muito de Belém. Então, sendo bem sincero... Aí você arrumou um problema comigo agora, mas vamos sendo lá. bem sincero, né? Eita. Porque Belém é pertinho, pô. Mas assim, ó, em Goiânia, eu tive uma oportunidade, porque um vendedor nosso de Redenção, um vendedor muito bom, decidiu voltar para Goiânia, que era a cidade dele. Então, ele chegou para mim, ó, Thiago, eu vou me desligar da empresa, porque eu vou voltar para minha cidade, que é Goiânia e tal, e tal, e tal. E aí eu perguntei, você vai continuar no mercado de energia solar? Ele falou, sim, eu vou procurar um emprego em alguma empresa lá em Goiânia. Aí eu perguntei assim, você prefere entrar numa empresa lá já consolidada, ou você prefere que a Invest Solar vá para Goiânia? Aí ele falou, não, eu prefiro que a Invest vá para lá. Então, assim, juntando o propósito, né, o objetivo de chegar em alguma capital, Certo. casou certinho. É melhor começar já no Então local. tu viu nisso a oportunidade de ir Isso, porque eu já teria um vendedor experiente. sair do estado. Isso, Beleza. já teria um vendedor ali. Então nada contra Belém. Talvez se ele fosse para Belém, eu seria Também obrigado seria a lá. acompanhar. Tá né? vendo, Jean? Arrumando problema Então, comigo aqui. No Rio foi a mesma coisa. Um vendedor aqui de Marabá, Bacana. que é carioca, ficou 7 anos em Marabá, resolveu voltar pro Rio. Aí ele ficou 1 ano, ele trabalhou em uma empresa, aí ele comentou, cara, se você vir para cá, você consegue fazer um bom trabalho, porque as empresas aqui, pelo menos a que eu trabalhei, não levam muito a sério o cliente e tal, não tem a mesma qualidade. Então foi aí que eu tomei a decisão de ir pro Rio também, né? Bacana. E Redenção. A Redenção foi a primeira filial que nós abrimos. E, basicamente, foi um vendedor de lá que me procurou e falou assim, ó, eu quero trazer Invest Solar para cá, para a cidade. Eu falei, não, beleza. Então, primeiro faz uma venda aí, sem empresa, sem nada, que aí a gente dá um jeito de ir para aí, né? E aí ele ficou, né? Ele entrou em contato comigo em maio de 2018. Então, assim, a empresa tinha aí 6 meses só. 6 meses só, olha só, Henrique. Então, e aí ele ficou lá persistindo, né? Ele, por exemplo, ele alugou uma sala no hotel, convidou uns 30 empresários e me chamou para ir lá dar uma palestra sobre energia solar. Aí, nisso, saiu uma venda, né? E 2 meses depois, uma outra venda. Aí foi aí que eu decidi abrir a filial, porque Fica a bandeira em tinha um cara lá interessado, persistente, né? Querendo fazer a coisa acontecer. Fantástico. Legal. E Paraupebas também, né? O vendedor daqui de Marabá começou a ir para lá, vender, até ele, não, abre que eu vou ficar morando lá e a gente vai tocar Empreender o negócio. assim Então, é bom, né? Sempre Vai acontecendo, abençoando, né? sempre Deus abençoando, botando gente, pessoas, peças, mãos. Graças a Deus. E realmente fantástico, viu, Thiago? Parabéns. Thiago, e assim... E parabéns também pra galera que abraçou, que tá ajudando, né? que abraçou todos esses locais aí. Realmente é eu incrível. sempre tenho uma preocupação, curiosidade de entender os processos. E eu sei que para fazer isso tudo que tá falando, tem que ter processo, tem que ter gestão. Como é que é feita a gestão? É tudo feito aqui, você tem uma central em Marabá que faz o grosso disso, e lá nesses locais que você tem filiais, eles praticamente cuidam mais da venda. Como é que funciona? As filiais, elas cuidam da venda e da instalação, certo? Então, tem equipe de vendas que vende, e aí a equipe de engenharia e a equipe de instalação que cuida da instalação em si. O projeto, que é enviado para a concessionária, a parte burocrática, é toda feita aqui em Marabá, certo? De todas as filiais. De todas as filiais, Exatamente. o QG está aqui. Financeiro, Marabá, o Compras em Marabá. Então, até em Marabá eu divido a equipe. Aqui eu tenho a equipe geral, que cuida de todas as filiais, e eu tenho a equipe de Marabá, que é supervisor de instalação,
e os vendedores, né? Os projetistas, eles não são da filial Marabá, eles são da equipe geral. Então, assim, eu tenho lá os indicadores e eu crio uma competição entre eles, né? Uma competição entre as filiais e entre a equipe geral também. Então, por mais que aqui em Marabá tá todo mundo junto, mas tem o cara que é de Marabá e tem o cara que é da equipe geral, que é como, digamos assim, a franqueadora e as franquias, né? Sim. Perfeito. Então, agora só tem um outro detalhe, que a equipe de pós-venda, ela tá espalhada. A equipe de atendimento mesmo, né? Que recebe o chamado do cliente, que vê o monitoramento, que faz correção de fatura. Porque nessas posições, tem que ser pessoas que já têm conhecimento do mercado. E aí, quando a gente divulga a vaga, nunca aparece uma pessoa experiente do mercado, né? Sempre vem uma pessoa... Tem que treinar. Exatamente. E aí eu tive que aproveitar, por exemplo, o assistente de vendas de redenção, eu coloquei ela no pós-vendas, né? Então, uma outra assistente de Paraupeba eu coloquei na equipe de sucesso do cliente, que já havia conhecimento. Então, essa equipe, ela está espalhada, mas eles sabem que por exemplo, a moça de Paraupebas, ela não é da filial de Paraupeba, ela é da equipe geral. Por mais que ela tá lá, mas ela é da equipe geral. A de redenção é a mesma coisa. Então... É bem setorizado, então. É só a questão mesmo. Bacana. É só a questão de qual time que você tá jogando, né? Você não tá jogando no time de Paraupeba, você tá jogando no time geral, mas geral, você tá... exatamente. Você só tá sentadinho aí. E na outra filial. pergunta, assim, como que você faz? Porque hoje se tornou um mercado muito competitivo. A energia solar hoje, eu vejo que está bem. Uhum. E eu queria entender, assim, como que você faz para conseguir não ter um turnover muito alto, né? Não ter muitos funcionários saindo para ter que contratar novos funcionários. Como que você consegue isso? Não, é um desafio grande, né? Mas hoje tem muitas empresas novas entrantes, né? E aí, o cara, ele já quer entrar pensando assim, não, eu contrato alguém experiente do setor que vai trazer todo o know-how. Exatamente, o conhecimento. Então, a gente acaba sendo a mira de todos, né? Onde a empresa maior, o pessoal lá tem experiência. Referência. Então, vamos trazer alguém de lá que vai trazer o conhecimento para cá. E aí, o meu pessoal é muito, né, requisitado com propostas de outras empresas, certo? E aí, assim, isso é bom e é ruim. Por quê? Você sempre tem aqueles que não estão engajados, né? Você sempre tem aqueles que não aderiu 100% à cultura e tal. E aí, quando alguém chega e procura alguém, acaba acertando nesses que já não era mesmo 100%, né? Investe solar. Então, aí acaba tirando e eu economizo também em rescisão, ou seja... O cara já, né? Ou seja... Ele te faz um favor, isso, né? Isso já ajuda a dar aquele limpa, né? Já dá aquela oxigenada. Isso. Mas, assim, eu procuro criar uma boa experiência dentro da empresa. Assim como o cliente, ele quer ter uma boa experiência em um produto, em um serviço, o colaborador, ele precisa ter uma boa experiência também trabalhando na sua empresa, né? Precisa ser bom trabalhar lá. Então, o propósito da Investe Solar é transformar a vida das pessoas através do trabalho. Então, assim, a gente já cria a cultura de que o cara vai ser transformado ali dentro, né? Ele vai aprender, ele vai se desenvolver. Então, eu tenho que criar mecanismo de forma que o trabalho fique leve, que o time fique unido, que não tenha ciúmes, que não tenha individualismo, né? Tem um valor nosso também que é a atitude colaborativa, que é você sempre ajudar o colega, dar os toques, alertar, né? Manter ali o time unido. Isso faz com que as pessoas se sintam bem no trabalho. E aí eu sempre, nas reuniões, eu sempre divulgo o quê? Você precisa amar o trabalho, você precisa gostar. Por quê? Você passa mais tempo trabalhando do que em casa. E a única forma de você mudar a sua vida é através do trabalho, né? Então, eu cito, por exemplo, o exemplo de pessoas que a gente conhece hoje. A gente só conhece ele por causa do trabalho deles, né? Então, por exemplo, Cristiano Ronaldo. A gente só conhece o nome dele porque ele trabalhou muito para isso. Porque ele treinou muito, se dedicou muito, abriu mão de muita coisa, de lazer, né? Então, hoje as pessoas só pensam no lazer. Mas a única forma dela mudar de vida, de fato, é ela se dedicando ao trabalho, ela se destacando, ela dando o seu melhor. Então,
Na empresa, eu procuro manter esse bem-estar dos colaboradores, certo? Para que, quando ele receber uma proposta de fora, ele pense assim, poxa, e se eu for lá e tiver, o pessoal lá for muito criqui, se eu for perseguido por algum colega, e se alguém me passar a perna, né? Enfim. É o trocar o certo pelo aqui, duvidoso. Isso, aqui na Invest não tem isso. Aqui o pessoal é unido, aqui ninguém passa a perna de ninguém, aqui ninguém anda falando mal de ninguém. Então, assim, é um ambiente agradável, né? Exatamente. E aí isso faz com que a gente retenha. E dá oportunidades também, né? Eu promovo bastante, sempre tem aumento de salário pro pessoal, sempre... Isso que eu ia te perguntar, já teve alguns funcionários ou algum que você viu assim a transformação, pô, essa pessoa não tinha um carro, hoje ela tem um carro, tem uma casa, tem Você acabou impactando assim? a vida de muita gente, no caso, né? Exatamente, isso. Os vendedores são os mais transformados, né? Porque, querendo ou não, vendas é o que traz... Exatamente, é o que traz mais resultado. Então, eu tenho um vendedor, por exemplo, que quando ele começou comigo, ele falou que ele fazia uma refeição por dia. Caramba. Então, e ele morava em uma kitnet, onde ele não pagava aluguel, um amigo dele cedeu para ele, porque ele não tinha nem condição de pagar o aluguel, né? Então, hoje ele tem a casa dele alugada, né? Ele já tem uma vida mais tranquila, tem um carro. Tenho vários vendedores nessa situação, certo? Que melhorou. Quando eu comecei em 2017, era época de crise, né? Então... Pegou bem a época do final da Dilma, né? Que entrou Michel Temer. Isso, exatamente. Michel Temer. Então, o pessoal que começou comigo, todo mundo veio do desemprego. Todo mundo estava desempregado e estava precisando, né? Então, houve uma transformação, né? E, inclusive, da equipe de engenharia também. Até nisso você foi assertivo e foi abençoado, porque para recrutar toda essa galera que está aí, estava disponível no mercado, mas que não estava com aquela mentalidade do tipo, pô, eu tô procurando o que aparecer para mim, eu pego. Não. Você foi recrutando um, foi recrutando o outro. Uhum. E você já tinha na mente quem era, mais ou menos o perfil. Então foi mais fácil achar, até porque você já foi ali e as pessoas vão aparecendo. E aí quando a gente brinca no meio, né? Empresas, por exemplo, quando nos contratam para ir atrás de mão de obra. Inclusive, já fizemos algumas para ti. Uhum. Inclusive, também já fiz para o Henrique. Eu preciso de um funcionário assim, 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 assim. Às vezes está aqui, às vezes a gente nem precisa anunciar, porque ali já está o talento ali na mão da gente. Já, toma. Quantas e quantas vezes a gente já resolveu de forma tão rápida, assim, instantânea, porque oportunidade sempre tem. E você, principalmente, é uma das empresas que sempre está dando oportunidade, sempre disponibilizando vagas no mercado de trabalho. Mas aí o pessoal fica, não, eu quero só ser fichado, eu não quero trabalhar. Essa galera tá ficando para trás. Com o advento das tecnologias, aí que essa galera vai ficar mais para trás, vai ficar mais esquecida e depois vão ficar berrando. Mas ninguém me dá oportunidade. O que você está fazendo para receber essa oportunidade? Não estou estudando, não estou me procurando uma atualização, não estou procurando uma capacitação. Vai ficar para trás. Uhum. Quem está no mercado, está se capacitando, está se qualificando, está buscando conhecimento. Qual é a empresa que... Estou falando aqui com 2 empresas que investem constantemente em treinamento entre seus colaboradores. E não é só isso. Vocês acabam incentivando também que estes colaboradores de vocês procurem outras formações para que eles se desenvolvam não só como profissionais, mas também como pessoas. Isso que eu tô... Dentro da Invest Solar, você já tem essa... pessoa que, às vezes, você identificou que ela é boa no departamento, aí você consegue colocar ela na posição mais adequada? Já teve isso ou não? Sim. Ou preparar essa pessoa para aquela posição. É igual tu falou, tu contou um caso da menina de Paropebas, né? Que ela foi de redenção. De assistente de vendas para pós-venda. Isso. Por exemplo, eu tenho um compras que virou vendedor, né? Então, tipo assim, o cara é do compras e ele tá lá na sala conversando o tempo todo, conversa, ele é muito conversador. Bom, esse cara vai dar um bom vendedor. Pois é. Bacana. Identificação, né? É o feeling, né? Já identifica o cara lá, se ele fala bastante, fala bem, sabe se comunicar, sabe se expressar, você vai derrubar um avião, né? Na gíria das vendas. Thiago, e o futuro? O que você vê dos próximos 5 anos dentro do seu mercado de trabalho? Quais que são as perspectivas, os projetos, planejamentos?
Eu vejo que tem muito mercado a ser explorado ainda, certo? Está muito no início. Apesar de que vai ter a taxação, né, a partir de janeiro. Então, assim, hoje a gente injeta 1 kWh e recebe 1 kWh. Então, a partir do ano que vem, não vai ser mais assim. Vai ser cobrado uma taxa pelo que você injeta, certo? Mas vai continuar sendo viável, né? Então, assim, fica, na verdade, aí o recado para quem está pensando em colocar energia solar, aproveitar para colocar logo esse ano, porque o payback, né, o retorno financeiro é maior do que para quem fizer no ano que vem, certo? Quem já fez vai manter. Quem já fez vai manter até 2045. Quem fizer o projeto até dia 6 de janeiro, vai continuar na regra atual, certo? E quem fizer após essa data, aí já vai ser uma nova regra, já vai ter uma pequena taxação, certo? Mas assim, olhando para o futuro, existe um mercado ainda a ser explorado, certo? Vai vir os veículos elétricos que vai demandar muita energia, né? Os painéis solares vai ser a solução para isso. O cliente, ele está ficando cada vez mais exigente, certo? Então, eu vejo que as empresas amadoras, elas não vão continuar no mercado, porque vai exigir um investimento muito alto para conseguir fazer um time de pós-venda, para conseguir manter ali as manutenções, né, desses projetos ao longo dos anos. Então, hoje deu aquele boom, muitas empresas entrantes. Mas depois eu vejo que vai estabilizar. Aqueles que entrou só para ganhar dinheiro vão desistir, porque é um caminho árduo para você montar os processos certinho, para você conseguir fazer um bom pós-venda de fato, certo? Aí começa a vir as surpresas, o cliente começa a ficar chateado, e se você não tiver preparado, você não vai ficar, né? Então, resumindo, o mercado ele vai continuar crescendo, certo? E as empresas amadoras vão acabar saindo, né? E vai ficar só aquelas empresas que realmente investiram em estrutura, investiram em processo, investiram no pós-venda. E essas empresas vão continuar aí por muitos anos mesmo. Legal. Legal, Thiago. Uma pergunta para te fazer é o seguinte, até por questão de curiosidade, né? Bom, você trabalha com energia solar e tal. Você está vendo algo já nesse mercado para adicionar dentro da Invest Solar? Algum segmento tipo patinete, que a gente estava conversando em off aqui, né? Tipo patinete elétrica, motocicleta, veículo, ou dar esse suporte para totens, por exemplo, para fazer o recarregamento desses veículos. Você está mais ou menos já visualizando algo nesse sentido para adicionar dentro da tua carteira de negócios? Eu estou buscando algo, sim. Não é nada certo ainda, né? Mas... Já está pensando nisso? Estou pensando, pesquisando, estou avaliando. Eu estou dentro desse ecossistema, né? Então, o quanto mais eu incentivar, mais... Não pode ficar parado, né? Exatamente. Se eu pudesse fazer com que o pessoal de Marabá e das filiais que eu estou comprasse logo seus veículos elétricos, seria muito bom, né? Então, eu preciso criar uma estratégia para fazer com que eles comprem logo para poder... Para o cara que já tem energia solar, ele comprar o veículo elétrico, o consumo de energia dele vai aumentar em 400 kWh, por exemplo. Aí ele já vai me ligar, poxa, meu consumo aumentou. Preciso colocar mais um projeto aqui para suprir a necessidade, né? Então, ou seja, eu estou vislumbrando algo assim, né? Que eu faça com que as pessoas entrem logo no mercado de veículo elétrico. E Thiago, tu acredita que no futuro, sei lá, de 5 anos, já vão ter tipo supermercado que você encosta ali, já vai ter vários locais para você carregar o... Já existe. Sim, eu acho existe, que... mas, por exemplo, Marabá não tem nenhum. Não, claro. Eu acredito. Mas no sim. Brasil já tem. Não, Pelo menos 5 anos já vai... Tá. Porque, assim, as previsões eu acho que dá um pouco mais para cidades do interior, certo? Isso que eu tô querendo dizer. Porque na capital... As coisas é mais rápido. Já existe. Isso. Eu sei que tem prédio que você vai lá, já tem um ponto, 2. Eu tô querendo falar coisas que vão ser em massa, tipo... É porque, assim, por exemplo, as previsões para energia solar, eles sempre erraram, entende? Então, assim, eu comecei em 2017, a previsão do crescimento de 2017, eles erraram. Jogaram para menos e deu mais. 2018 também, jogou para menos e deu mais. Então, todo ano, ele sempre joga para menos e dá mais, né? Então, ou seja, esses mercados de inovação,
eles são um pouco acima do que as pessoas geralmente esperam, né? Rápido, Então, exatamente. Então, eu vejo que daqui 5 anos vai ter sim, já vai ter aí nos supermercados, restaurantes, você vai chegar lá, você colocou o carro ali, já deixa recarregando, você vai Até pra quem almoçar mora- e você até- paga, né? Até para quem mora e deixa o carro estacionado na rua, vai ter pontos já também para deixar o carro lá Que carregando hoje, no hoje o carro é decorrer da muito noite. caro, né? Tipo, É. eu tava vendo aquele Kilt que saiu agora, diz que vai ser um pouco mais barato. Mas assim, mesmo mais barato, é tipo 50, 100 mil. Não, ele é Mais 150. caro. Não, Ele é mais cem- caro que um sim. carro Ah, normal. sim, Aham. Tipo, se você compra um carro de 100 mil, o elétrico ele tá beirando os 200. Uhum. Então aí você vai pensar, pô, 100 mil a mais pra... O Kilt é quase o dobro, no caso. Então, a né? hora que Do começar- elétrico. 144 mil, né? E o novo é o quê? É 70? Não, o Sem- elétrico... Sem ser elétrico. Ah, eu não sei quanto que é. Mas a gente tá falando disso, é uns 70, 80 mil hoje. É. Uhum. Que o carro popular hoje virou uma loucura, né? É. Caro. Mas assim, Já vai morrer esse conceito de carro popular, inclusive. resumindo, aí é a minha pergunta, né? Então você vai ficar focado ainda 100% na energia solar, porque você acredita que os próximos 5, 10 anos esse é o futuro. Uhum, sim, sim. Vou continuar focado aí. Pode ser que daqui 1 ano, 2 anos... Você tá falando assim, se eu vou mudar de mercado ou não, né? Isso. Pode ser que eu mude de opinião daqui 1 ano, 2 anos, mas o que eu digo hoje, né, é que eu vou ficar focado em energia solar por muitos anos, certo? Então, porque há um mercado ainda a ser explorado e eu acho que se perder o foco, você acaba não sendo bom em nada, né? Legal, Então, Eu manter o foco. É. Até para dica de quem tá nos assistindo, né? Porque, Muito querendo bom, ou não, é um podcast de empreendedorismo, tá até aí escrito. você pega Mas aí, para manter o foco, dá uma dica pra galera assim, olha, como é que tu faz então dentro da Invest Solar para manter o foco? Dá uma dica pra galera aí. É fácil falar, né? Foco, 4 letrinhas, mas o significado é enorme, né? cara? aparece muitas oportunidades, né? Aparecem muitas portas, aí chega alguém e fala assim, precisa diversificar, precisa, né? Agora, né, Thiago? Tá bem, né? Aí parece um monte de coisa, né? Aham. Quando tava no começo, Ninguém oferecia nada, né? Nada. Então, Quem é teu pai? quem é teu pai, Quem né? é teu pai? Tu é de onde, menino? Agora eu nem pergunto quem é o pai mais não, né? Não, não. Já chega falando, ó, eu acho que você tem que diversificar, né? aham, isso. Mas, porque assim, quando você entra no mercado que você sabe que vai crescer, você não deve perder tempo com outras coisas que você vai perder aqui e perde lá também, né? Não vai dar 100% nem aqui nem lá. Se você olhar para os grandes empreendedores, no início eles focaram. Pode ser que depois de 20 anos de experiência, eles diversificaram, né? Então, talvez o fundador da Microlins, Sim. ele focou para Focou. depois ele começar, É, né? boa Quantos dica. anos? A Microlins hoje tem 30 anos. Pois é, mas o Semesato lá, ele ficou quanto tempo nela? Ele ficou, acho que 15, 16 anos com a marca já. Hoje a marca já... Né? Só com o Microlins, né? Aí depois ele criou outras marcas e com a venda da Microlins ele simplesmente quintuplicou. E tanto que hoje ele é o chamado rei das franquias, né? Uhum. No país. Ele é conhecido como... Você pega aí, acredito que o Luciano Hang também é só um negócio que Focado ele tem, né? exclusivamente. Não, ele tem imobiliário, mas eu tô entendendo o que tá falando. Uhum. No início ali, os 10 os primeiros 10, anos. 15 anos é só focado em uma coisa. Uhum. Aí você pega Flávio Augusto, né? 24 anos na mesma empresa, o WhatsApp, para depois ele começar... Depois ele vendeu, aí depois de anos ele recomprou, voltou e já está trazendo uma pegada digital. Então, quer dizer, ele volta para imprimir uma nova qualidade. Isso é muito legal, porque eu já escutei muito disso, assim, pô, Henrique, você tem que... Não pode colocar todos os ovos numa cesta só, né? Que eu tenho várias óticas e eu nunca quis me desfocar. Uhum. E aí eu penso um pouco igual você. Não, eu entendo que não é bom a gente colocar tudo num lugar só, porém, o negócio está crescendo, está dando certo. Por enquanto eu vou aqui. A hora que eu tiver uma segurança boa, aí eu vou diversificar Uhum. com a margem de erro pequena. Uhum. É isso aí, Henrique. É isso aí. Falando nisso, né? Então, o que importa é o resultado. A gente tem que É, falar nós temos também que falar do- aqui. Falamos tanto de gestão aí, né? Tanto de gestão. Acabou de passar aqui, R. Lima. Um grande abraço, Renato. Vem aí a Imersão Líderes, a 9ª turma da Imersão Líderes. Já nos fez, já, dias- Thiago? Eu fiz. Já fez, Participei, né? Muito Para bom. quem não conhece, o Renato R. Lima, né? O Renato E Lima, consultor. ele é um consultor que
já fez mais de 1.000, eu estava falando esse dia, mais de 1.000 alunos já, só aqui na região, que já fizeram o curso dele, ou já passaram por alguma coisa que ele evoluiu as pessoas, evoluiu as empresas. Então, assim, é uma pessoa que tem um nível de conhecimento muito grande, que tá ajudando, né, o comércio de Marabá, da região, do estado todo, né? E vários outros Pará estados. E Maranhão, que ele já atuou também. Região Norte e Nordeste, tá lá R. Lima atuando. O homem parece uma enciclopédia. Eu falo pra ele, Renato, quem sabe das coisas de cabeça, assim, você vai falar desde a Bíblia. Ele sabe tudinho. Tudo. E ainda mais quando for da área financeira, assim, de livro, de Drucker, Porter, né, que é de marketing. Michael Porter, tem sabe Peter tudo. Drucker. Então, um abraço, Renato. Renato, vem aí, Imersão Líderes, pra galera que tá assistindo aí, procura lá no perfil dele, no R. Lima Consultor, ou então no @Imersão Líderes, vai ter a 9ª edição do Líderes. Últimas vagas e tá rolando ainda desconto para quem já garantir. Acabou o primeiro lote. O primeiro lote já acabou, já tá no segundo lote. Vai ser nos dias 11, 12 e 13 de novembro, aqui em Marabá, e é a última turma do ano. Então, para você que está assistindo e que já ouviu falar, não fique de fora e faça a Imersão Líderes. Aproveitando essa parte que o Caetano falou do Renato, como é que você faz, Thiago? Você faz alguma convenção anual ou treinamentos, tipo, a cada tanto tempo na empresa? Assim, eu sei que faz treinamento diariamente ou mensalmente, mas aquele que junta todo mundo... Hoje você está com quantos funcionários? Ao todo? Uns 70 funcionários, né? Muita gente, né? Muita gente. E aí você consegue reunir essa galera toda, não, né? Porque tem gente fora. Não, é difícil. Mas assim, esse ano a gente começou fazendo uma imersão no início, em janeiro, certo? Então assim, a gente reuniu o pessoal mais próximo aqui, né? Paraupebas, Redenção e os demais acompanharam online. A gente passou um dia, né, de treinamentos e tudo mais, né, apresentando os resultados, as metas do ano e o treinamento ali embutido também. Aí esse ano nós vamos fazer de novo, no início de janeiro, certo? E precisa ser feito, né? Todo ano tem que fazer upgrade. Tem que mobilizar, trazer o pessoal para cá. Aí eu trago só o pessoal de Redenção, Paraupebas e Marabá, e os demais acompanham online mesmo. O pessoal de Goiânia e do Rio acompanha online. Isso. Como é que você usa porque eu vi que você começou tudo aí através da internet, pelo Facebook, né? Quando ninguém falava de tráfego pago, você já estava fazendo, em 2017. Como é que foi essa evolução? Hoje, quem é que faz o tráfego pago da sua empresa? Você continua fazendo? Tem uma equipe especializada? Eu sei que você tem um vídeo aí que estourou na internet, mais de 6 milhões de visualizações. Conta um pouco dessa parte. Hoje o tráfego pago é feito por um especialista, né, terceirizado. Ele foi um vendedor meu aqui, aí ele foi embora para Minas Gerais. Aí ele tá lá numa cidade que é o berço do digital, né, onde tá o Kaiser. Tem uma galera do digital, acho que tem alguma isenção de imposto lá para empresas do digital. Então, assim, lá tem um pessoal lá do digital. Qual cidade que é? Eu acho que é Governador Valadares, Isso. Lá tem mais gente dos Estados Unidos que do Brasil. E aí tem mais mineiro nos Estados Unidos, é lá de Governador Valadares. Aí esse rapaz, ele foi um vendedor meu em 2019, aí ele foi embora, ele se especializou nessa área, aí é ele que faz hoje o nosso digital, né? Aí eu tenho uma equipe interna que edita vídeos, fotos e tal, e manda esse conteúdo para ele, e ele vai fazendo esse trabalho. Aí fora a Carol, que faz os rios, né? Aparece falando e dando dicas. Aí ela é daqui. Ela é daqui, isso. Aí, ou seja, a gente tem ali, trabalha muito orgânico com rios e também a campanha do digital, né? E indicações, a gente vende muita indicação e prospecção ativa também, certo? E o caso do vídeo que viralizou, foi no meu Instagram mesmo, né? Eu casei ali o humor com uma informação que poucas pessoas sabiam. E esse vídeo viralizou e, enfim, deu mais de 6 milhões aí de visualizações. Era um que fazia, tipo, como é que era? Tipo, você acha que a energia solar é cara? Não, quem é? Eu coloquei uma usina lá no valor de 500 mil, certo? Uma usina de energia elétrica no valor de 500 mil. E aí o áudio aparecia falando assim, eu acho barato, porque uma caixa de cerveja custa R$35 e a gente toma em meia hora, né? O Jean vai botar o vídeo aí pra galera assistir.
O Jean vai colocar o vídeo aí. Eu acho barato, porque você compra uma caixa de cerveja por R$ 35 e você toma ela em meia hora. E aí, assim, eu mostrava o quê? Que quando você investe em uma usina, você tem uma rentabilidade aí de 2 a 3% ao mês. E aí, quando o investidor ele vê isso, quando ele compara com imóvel, que é 0,5%, renda fixa, 1%, e o cara tá dizendo que ele vai conseguir ganhar de 2 a 3%, isso acaba, né? Aí, ou seja, viralizou por causa dessa informação que é real, não é mentira. Eu tenho cases reais de pessoas que investiram e estão ganhando esse percentual que eu prometi lá no vídeo. Pô, legal. Bacana. Muito Então, aproveitando também o espaço, agora a gente precisa falar do nosso novo patrocinador, que é a Porto Belo Shop. A gente mudou Copenhague. Vai ficar com saudade, viu, Carinho? Não, eu tô dos feliz. chocolates Tô muito aqui. feliz porque é Porto Belo. Mas como é do mesmo dono, que é Copenhague também, vamos fazer uma propaganda, porque o Jean tava reclamando que Que não tem chocolate. não tem chocolate. Pois é, não temos chocolate hoje. Agora o chocolate é de alto nível, né, Jean? É Padrão, muito bom, né? Copenhague é top, né? E a Porto Belo também só... Porto Belo junto, não? Pode. Pode. Inclusive, a Porto Belo é o nível da Copenhague, é É só produto. Só patamar de Na minha casa tem, na casa do revestimento, Caetano aqui. também lá em casa. Tá aqui, ó, passando nesse momento. Olha aí. Porto Belo agora está em novo endereço, eles passaram para um ponto ao lado, na rotatória aqui da Verdes Mares. Tá? Uma transformação que a empresa fez aqui em Marabá. O Anderson... foi a primeira movimentação, na verdade, que o Anderson fez para Porto Belo, porque quando ele assumiu a operação da Porto Belo, foi quando ele contou aqui, ele assumiu e desde então ele só ficou tocando. Agora não, ele fez uma solução completa. E aí, Thiago, tu já fez sua casa já? Como é que tá? Ainda não. Thiago é do mundo do, tipo assim, ele guarda o dinheiro lá pra ficar rendendo e aluga, entendeu? Eu sou daquele que é melhor ter acesso do que ter, né? Mas vai chegar um ponto... São fases da vida. São porque fases, eu não sei se são eu posso fases. perguntar se ele é casado ou não. Não, se você já falou que você pode perguntar ou não, tô você já perguntando pra ti, pra tu me você aconselhar. Não, você já deu a deixa, agora então pergunta. vamos lá, Thiago. Deu uma de conselheiro Rich aqui. Não. Fica à vontade, Thiago. Eu não quero te constranger, né? Se você... Vai dar uma de Reinaldo Zucatelli com os conselhos amorosos. O Reinaldo Zucatelli. Tu, como é que tá? Você tá casado, Não, solteiro? Olha. Olha aí, tá vendo? O homem da energia solar tá da com a energia solar. toda. Chegou em Marabá, perguntava pra ele quem era o pai dele. Hoje ele já tá em, né? Graças Já, a Deus, tá o bem homem sucedido. Uma O pessoa homem bem tá com a sucedida. energia toda. Conheço o Thiago, é meu amigo, uma pessoa... não, vamos tirar o dinheiro de lado, é uma pessoa que eu gosto dele como pessoa. Então, acho que tem que ter uma companheira do mesmo nível aí, uma companheira de alto nível pra estar junto com meu amigo aí. Inclusive, aquele dia no almoço nosso lá, eu tava te pedindo conselhos, né? Foi. Resolveu? Ajudou? Ajudou ou piorou? Ajudou. Então tá Mas bom. o Henrique... É por isso que o apelido do Henrique é Príncipe. Não, eu posso falar porque eu sou casado, tem... Sim. E você querido. também, né? Pode falar. Querido. Eu tenho 3 filhas, então assim, eu vou dar conselhos Claro. positivos pro meu amigo, conselhos para construir uma família. Então foi nesse sentido que a gente tava dando conselho, trocando ideia, na verdade. Ele também tava me ensinando algumas coisas. Mas pra você que já quer saber o que vai acontecer no seu relacionamento lá na frente, assiste o podcast lá, que foi o segundo, com do Reinaldo Zucatelli. Ele deu uma aula aí. Fantástico, 40 anos de casamento. Fantástico. Mas, Thiago, aí, não sei se a gente pode brincar nesse assunto aí. Como é que é? Hoje você é uma pessoa bem sucedida, aparece muitas pessoas interessadas aí pra ter um relacionamento contigo. Como é que é? Rapaz. Aí aqui já virou uma filial do Tudo Junto Misturado, viu? Fazer outra entrevista. Boa, bem lembrado. Corta. O Jean tá falando que aqui vai ser outra entrevista agora, né? Mas faz parte do empreendedorismo. O relacionamento faz parte da vida da pessoa. Então, é uma pergunta, ele responde. Vai, até porque hoje, por exemplo, a Isabela tá dentro do negócio, tanto quanto eu, a Tamara, inclusive, cuida do marketing. A gente tá brincando, mas assim, não por exemplo, você tem uma companheira do seu lado ali para te ajudar no negócio ou no dia a dia, é interessante. Mas eu quero saber como é que é, se aparece ou não aparece. Aparece sim. Então, mas tem que saber filtrar bem, tem que saber, né? Uhum.
Pronto. Mas pronto, agora voltando, né, ao assunto, A que eu pauta. já levei uma bronca aqui do meu parceiro aqui. Voltando ao assunto, Thiago, você tem clientes que já fez com você, né, já colocou energia solar e daí você fez outro projeto e outro. Sim, sim. Fala Eu um pouco tenho- desses 1000 projetos aí. Hoje, na verdade, assim, em funcionamento, a gente tem em torno de 1.100 já, né? Esse número de 1.000, ele já é... Caramba. Inclusive, eu pedi para fazer o levantamento. Fora, assim, o que está em andamento, né? Porque eu conto aquilo que está funcionando, certo? O que a gente vendeu, né? Todo mês a gente vende inúmeros projetos, está um crescimento muito alto. Esse número eu não coloco na conta ainda. Eu gosto de colocar na conta aquilo que está... O que já está gerando de energia para os Isso, clientes. Isso, porque eu gosto de calcular também quanto de economia nós estamos proporcionando mensalmente Fantástico. no mercado, né? Então, esses números eu mostro para a equipe o que nós estamos fazendo, né? A gente está proporcionando 2 milhões de reais por mês de economia para as pessoas, né? Como se a gente estivesse Caramba. dando ali 2 milhões. Muito Então, dinheiro, bicho. aí a missão da empresa é gerar riqueza, ou seja, faz total sentido eu usar os números, né? Se a nossa missão é gerar riqueza, Claro. nós estamos despejando ali no bolso do cliente 2 milhões de reais todos os meses. Aí, assim, eu tenho vários tipos de cliente. O cliente que fez um projeto e 2 anos depois ampliou. O cliente que fez o projeto, vendeu a casa, comprou outra e imediatamente já colocou um outro projeto porque ele não consegue mais pagar energia. Isso. Depois já que ele se experimenta, acostumou. para ele é um absurdo pagar energia. Beleza. Né? Então, hoje as pessoas estão acostumadas, né? Mas depois que o cara prova ali, e aí eu tive aí uns 3 ou 4 casos que venderam as suas casas para comprar uma casa nova e já comprou um outro projeto de imediato. Tem os clientes também que faz para casa e depois para empresa e depois faz para investir e ter aquela rentabilidade que eu falei, né? Então, eu tenho um caso recente agora de um cliente que está fazendo, ele tem várias empresas, então ele está fazendo usinas na fazenda para injetar na rede, para zerar a conta de luz das empresas dele, né? Então, ele vai fazer 4 usinas daquelas que mostra aí nas imagens, certo? É um investimento alto. Então, são várias situações. Uma vez que você experimenta, você não quer mais largar, Saber de outra coisa. E Isso. tem gente que investe pensando assim, eu tenho aqui 100 mil reais parado. Parado não, né? Que poucas pessoas têm. Mas vamos falar que tá na poupança. Uhum. E a poupança rende pouco. E aí você consegue vender, fazendo esse comparativo, investe aqui que você vai ter uma economia de tanto e todo mês você vai, com essa economia você... Consigo. Aí, nesse caso, o cliente tem que ter um telhado ali disponível para fazer o projeto, Uhum. ou uma chácara, uma área disponível. Ele precisa ali de um espaço para montar o sistema de energia solar, para ele poder fazer a locação dos painéis para alguma empresa, né? Para alguém, por exemplo, que tem ali um comércio, que ele, o imóvel é alugado, ele não quer colocar os painéis solares lá, ele aluga uma usina. Então, ele vai economizar mensalmente 20%, e quem investiu vai ter uma rentabilidade aí de 2 a 3%. Ah, Certo. entendi. Então, dá uma rentabilidade de 3%. 2 a 3% ao mês, certo? Poupança dá o quê? 0,5, 7? Hoje a taxa Selic está em torno de 1% ao mês, né? Então, ou seja, mas a energia solar dá de 2 a 3% ao mês. Então, é um ótimo negócio para quem está tentando também pensar nessa questão de investimento. Isso. Investir em usinas. Uhum. Muito bom, né, Caetano? Muito fantástico, uma na entrevista- verdade, receber você aqui, Thiago, mais uma vez. Eu lembro quando você apareceu na minha frente, acho que eu estava lá na associação comercial, e aí chegou, eu quero saber o que é esse negócio do Conjove aí e tal. Já faz tempo, né, cara? Então, e aí de lá pra cá. Você tá falando baixinho assim para o pessoal não saber que a gente tá envelhecendo. Porque aí passa um filme na cabeça da gente, né? E a idade tá batendo já. Os cabelo branco vem chegando. Então, aqui já tá cheio de cabelo branco. Thiago não, o Thiago tá novinho ali ainda, Thiago tá tá beleza. novinho ainda. Mas até alguns. Tá novinho, Então- ainda não tem nenhum filho assim pra Não, acordar de madrugada, hein, Jean? Não tem. Olha, Jean, grandes poderes e grandes responsabilidades. Tá certo. Mas Thiago, o Thiago, assim, é uma pessoa que eu conheço até, eu troco ideia com ele, é uma pessoa que eu gosto de conversar porque eu aprendo muito, principalmente nessa parte de inovação. A cabeça dele é um pouco avançada. Quando eu Ele é converso além com do ele, tempo. ele já fica assim, coisas que eu não estaria nem pensando. Eu falo, caraca,
realmente, né, igual ele falou, um dia a gente trocando, conversando ali sobre carro elétrico. Ele conversou um pouco, explicou um pouco aqui. E a gente parar para pensar, realmente, o futuro daqui 5, 10 anos vai ter um monte de carro elétrico aí. E aí vai ter que ter oficina para isso, vai ter que ter um monte de coisa nesse sentido. Então, te agradecer pessoalmente aqui e deixar aqui a palavra pro Caetano também. Lembrando, né, que antes de eu vir para Marabá, aí eu pesquisei a associação comercial, aí apareceu nas fotos ali o Henrique, o Caetano, o Ergino. Aí, ou seja, eu não conhecia vocês, mas eu vi ali, aí eu pensei assim, né, essas são as pessoas que eu preciso me aproximar, que eu preciso estar próximo para eu aprender, né? Essas são as pessoas que eu devo ali estar junto. Foi lá do Flávio Augusto, não foi essa lição aí? Foi, o network, é isso aí. Então, eu vim já para Marabá com o foco já, né? Legal. E aí aos poucos eu ia me aproximando, até entrei no Conjovem, enfim, para estar ali junto, Fantástico. Né? Hoje ele é vice-presidente do Conjovem, não é isso? Não. Não, é o Bruno. A próxima sucessão do Conjovem tá aqui. Aqui, ó. O próximo presidente do Conjovem tá aqui na frente de vocês. Depois vereador. Não, vereador não, pô. Nunca se sabe, né, Thiago? A pessoa boa, por que não, né? Claro. Acrescentar com a sociedade. Precisa de pessoas boas. É porque em off a gente tava falando de política aqui, mas enfim. Pessoal, muito obrigado, tá? Thiago, vou deixar as considerações finais para você, mas antes eu peço aquele carinhoso convite para vocês seguirem o nosso canal, para vocês compartilharem nas redes sociais de vocês e deixem seu like aí e compartilhem para o máximo de pessoas que vocês puderem, porque esse programa foi realmente fantástico, foi muito prazeroso fazer esse programa hoje aqui com você, Thiago, muito obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade, é uma honra estar aqui, porque, querendo ou não, isso faz com que as pessoas me conheçam, né? Conheçam a empresa também. E Marabá abriu as portas para mim, né? Então, foi tipo assim, cada cliente que acreditou na empresa no início, sou muito grato a essas pessoas, né? Inclusive das outras filiais também, Paraupebas, Redenção. Então, se algum cliente está escutando, eu agradeço demais por confiar na empresa. Na época, um menino, hoje ainda um menino, né? Mas eu acredito que as pessoas, os clientes, eles acreditaram no potencial do crescimento e por isso que elas compraram. Hoje é muito mais fácil, as pessoas compram, olham para a empresa, vê a empresa grande, fica muito mais fácil confiar. Mas no início foi difícil. E aí, agradeço a você, que foi um dos primeiros clientes da Invest, que acreditou no potencial. Agradeço também a equipe, que me ajudou demais no início, né? E agradeço a vocês também pela oportunidade que me deu de estar aqui também, trocando ideias com vocês, né? Show de bola. Então, isso aí, né, Caetano? Valeu, pessoal. Siga aí o canal e até o próximo encontro do Circuito Empreendedor Podcast. Valeu.